Aviso rápido da thumbnail desse vídeo que foi feita pelo Eto da Padoca Productions. Caso você queira uma thumbnail de qualidade, o link tá na descrição. Todo mundo sabe que a fandom de Dragon Ball defende a franquia com unhas e dentes. A questão é que quando a gente vai olhar de fora, muitas vezes a gente se lembra de algumas coisas com um olhar positivo, quando na realidade nem é tão bom assim. As avaliações do IMDb, que é o site de notas para os filmes e séries, costumam contar uma história bem diferente do que a nostalgia nos fala. Eu tava vendo a nota de algum dos filmes de Dragon Ball esses dias e, meu amigo, papo de cinema, tá? Bom, hey guys, I'm back, e hoje, pegando o gancho do nosso último vídeo onde destrinchamos os piores e melhores notas dos animes de Dragon Ball, nesse vídeo aqui a gente vai olhar exclusivamente pro cinema, ou seja, pros filmes da franquia. Nós vamos analisar a fundo a nota de cada filme de Dragon Ball no IMDb e entender como que tem umas certas atrocidades com notas boas. Então já vai deixando seu like e comenta aí qual o seu filme favorito de Dragon Ball. O meu, sem dúvida nenhuma, é o filme do BoJack, mas eu acho que o do Hero Degarni também empata. Enfim, sem mais enrolação, vambora! Vamos fazer a contagem em ordem cronológica. Então, bom, começando lá do Dragon Ball clássico, temos 2 dos 4 filmes originais da franquia. Pra quem não sabe, os 3 primeiros filmes dessa fase têm uma pegada muito diferente, porque eles funcionam basicamente como realidades alternativas que recontam a história do Goku pequeno, de um jeito bem mais condensado. Analisando as notas desses filmes, o filme com a pior avaliação é o Dragon Ball A Bela Adormecida do Castelo do Diabo, que tem um modesto 6.5. E pra ser sincero, é uma nota bem compreensível, porque o filme é legalzinho e tal, mais focado na primeira missão do Goku e do Kuririn pro Mestre Kami, mas é bem básico e não muda em quase nada do que a gente vê nos episódios clássicos. Ele só serve mais como um episódio filler ou algo do tipo, e eu duvido que você tenha assistido esse filme. Por outro lado, o melhor avaliado da fase clássica não foi feito na época da série original. O topo do pódio fica com um especial de 10 anos, O Caminho do Poder, de 1996, carregando uma nota de 7.2. Esse filme é tecnicamente o melhor resumo que a gente tem de um filme de Dragon Ball clássico, até porque é o único que tem. Eles recontam o começo das jornadas do Goku, depois contra Red Ribbon, mas usando a qualidade de animação do Dragon Ball GT. Ou pelo menos grande parte dela. A questão é que ele é todo errado. Primeiro que o Goku tá usando a roupa do GT. Segundo que a Bulma tá com o cabelo roxo e não azul, o que eu particularmente gosto. Mas pelo menos o filme é muito legal. Agora, pulando pra era do Z, a gente tem uma enxurrada de 13 filmes lançados nos anos 90. E como a Toei precisava lançar filme quase todo ano, a qualidade entre eles flutua de uma forma bem bizarra. Como são muitos filmes, eu vou comentar a nota de todos, mas só detalhar cada coisinha do pior e do melhor nesse vídeo. Filmes como O Retorno do Guerreiro, o homem mais forte do mundo, e Goku, o Super Saiyajin, ficam ali no limbo com as notas 6.5 e 6.6. E seguindo mais ou menos nessa média, temos a Árvore do Poder com 6.7, o Retorno do Cooler e o Retorno dos Androides com 6.9, Uma Vingança pra Frieza com 7.0, A Batalha entre Dois Mundos com 7.1, O Poder Invencível com 7.3 e O Ataque do Dragão com 7.4. Algumas dessas notas não fazem nem sentido porque basicamente o ranking ficaria assim, mas na minha concepção o certo é dessa forma aqui. Mas bom, o pior filme de toda a fase de Dragon Ball Z afunda muito mais do que isso. Com uma nota de 5.8, a coroa de lixo da era Dragon Ball Z vai para o combate final, Bio Broly. E merecia até menos, tá? É disparado a ideia mais preguiçosa e mal executada que a Toei já teve. Os caras só pegaram o Broly, que era o vilão mais imponente e assustador da época, e o transformaram num monstro de pântano nojento feito de lama mutante. Pra piorar, o roteiro é muito ruim, focado num Goten e Trunks que não tem carisma nenhum, e o final é super rushado pra poder acabar logo com tudo isso. Enfim, lixo, lixo, super lixo. Agora, no topo da lista dos filmes do Z, o melhor filme dessa fase é indiscutivelmente, no IMDb, Uma Nova Fusão, o clássico filme do Janemba e do Gogeta com 7.6. O visual do inferno transformado em Jujuba, a dinâmica do Goku e do Vegeta mortos tendo que trabalhar juntos e a coreografia do Janemba usando a própria realidade para atacar são simplesmente fantásticos. Além disso, a aparição do Gogeta na tela por apenas 5 minutos para desintegrar o vilão é até hoje uma das coisas mais fodas já feitas na franquia.
E se a gente for abrir uma exceção técnica e contar os feeds especiais de TV como filmes, a coroa de Dragon Ball Z sobe ainda mais, porque temos um empate duplo no topo da lista com uma nota de 7.8, Bardock, o pai do Goku, e Gohan e Trunks, guerreiros do futuro. A comunidade sempre tratou esses especiais como filmes, até eu na verdade, e essa nota quase chega na casa dos 8 porque eles fogem totalmente do padrão de o herói vence no final, que é o tipo de roteiro que sempre teve e tem em quase toda a saga do próprio anime em si. Engraçado que são obras focadas em mortes reais e na luta sem esperança de guerreiros que sabem que vão perder, e é justamente essa maturidade que garantiu essa nota no IMDb. Enfim, avançando décadas no tempo, a gente chega na era de Dragon Ball Super, onde os filmes voltaram a ser o cânone principal da história. Obviamente os primeiros filmes vão ter o Z no título, mas sinceramente isso é tudo Dragon Ball Super. Os filmes A Batalha dos Deuses, O Renascimento de Freeza e Super Hero ficaram empatados ali na casa do 7.1, o que não faz sentido porque o filme do Freeza é terrivelmente um dos piores filmes de toda a franquia, além do filme do Super Hero que é muito divertido junto com o do Bills, mas fazer o que? Enfim, o filme de melhor nota de toda a história de Dragon Ball nos cinemas, ostentando uma nota brutal de 7.7, é o Dragon Ball Super Broly. O roteiro do Akira Toriyama nesse filme reescreve a lore da destruição do planeta Vegeta. O Broly agora é um personagem muito mais aceitável, personagens secundários realmente interessantes, mas foi a direção de arte do Shintani que simplesmente marcou esse filme pra sempre. A fluidez, a paleta de cores e a brutalidade das lutas durante todo o filme entregaram a melhor experiência visual que a comunidade já presenciou em um filme de Dragon Ball desde o filme do Hero The Garden. Porém, nós não podemos encerrar essa análise sem tocar na mancha escura que existe nos registros do IMDb. O verdadeiro lixo radioativo que teve a audácia de carregar o nome do anime é o Dragon Ball Evolution, com uma nota asquerosa e histórica de 2.5. Eu me lembro de assistir isso quando era criança, com o Goku no ensino médio, o Piccolo parecendo um vilão genérico de Power Rangers e o Kamehameha usado para apagar uma vela. Sensacional! Nice swing, good form. Hey, Fuller! É a pior nota da história do site para qualquer coisa relacionada a Dragon Ball e eu tenho certeza que esse pódio não vai sair. E honestamente, 2.5 ainda é uma generosidade enorme. Mas bom, analisando tudo isso de perto, dá pra perceber que a qualidade do que a gente assiste sempre dependeu muito mais de bons roteiros e vilões memoráveis, né, do que só transformações jogadas na tela. E eu queria saber muito de vocês, qual dos filmes clássicos do Z que vocês acham que realmente envelheceu pior ou merecia uma nota maior. Comenta aí embaixo que com certeza eu vou estar lendo e quem sabe eu concorde com você. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo e entra no server do Discord que vai estar aqui na descrição, porque ultimamente a gente tem trocado umas discussões muito boas por lá sobre rumos da franquia e dos próximos jogos, além dos recentes, óbvio. Então entra lá que você não vai se arrepender. Deu um trabalho gigantesco separar e estruturar todos esses filmes, então se não for pedir demais, deixa todo o apoio possível que vai ajudar muito o YouTube a entregar esse vídeo e dar aquela forcinha pro canal bater logo a meta dos 200k. Enfim, povo, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.